notícias aqui rápidas. A primeira é: com Manuela e Felipe Neto, o governo cria grupo contra discurso do ódio. O Ministério dos Direitos Humanos e de Cidadania criou um grupo de trabalho contra o discurso de ódio e do extremismo. Tá? A participação do grupo é uma espécie de vingadores da lacração. O próprio Felipe Neto, é muito engraçado que o Felipe Neto, tem uma aspa dele aqui, ele fala assim: eles estão mais bravos e tentando silenciar todos os que têm um pouco de razão. Eles aqui, ele se refere aos bolsonaristas, como se não fossem eles, né? A turma do Felipe Neto, que estivessem justamente calando as pessoas, inclusive nos assuntos que elas têm razão, como o assunto das máscaras, que o Felipe Neto era um bobalhão que ficava falando esse tipo de coisa o tempo inteiro, e no final quem tinha razão eram as pessoas que estavam falando sobre a inutilidade das máscaras. É a pura nova língua, né? Exato. Mas é uma coisa impressionante, e nunca ninguém calou o Felipe Neto. Nunca ninguém quis falar: Felipe Neto, pare de falar as suas bobagens, está proibido. A gente lamenta, mas nunca ninguém quis calar. Agora, a lista das pessoas é uma coisa impressionante, né? Você tem Camilo Onodo Caldas como relator, aí Christian Ingo Dunker, Débora Rodrigues, Diniz Rodrigues, antropóloga, o outro doutor em ciências sociais, doutor em ciência política, historiador, escritor, teóloga. Tem uma aqui que a capacidade dela é cacique do povo indígena. O que o povo indígena, ser cacique de povo indígena, qualifica? Do ponto de vista é dizer que defender o Estado Democrático de Direito é prender gente sem processo. Tá? É a mesma coisa. E vai mais. E aí a notícia que conecta com isso... 16, entendeu? É isso que me dá preguiça de falar. Não, eu quero ouvir esse teu comentário. A notícia, porque eu vou emendar outras duas notícias dela. Regulação das redes sociais deve ser uma das prioridades da agenda global, defende Lula. A declaração de Lula consta em uma carta lida pelo secretário de Políticas Digitais da SECOM. Ele defendeu na quarta-feira a regulação das redes. É preciso, de acordo com o petista, evitar que as plataformas digitais ameacem a democracia e a interação civilizada entre as pessoas. E a gente pode... Não podemos permitir que a integridade da nossa democracia seja afetada por decisões de alguns poucos atores que controlam as plataformas digitais. Parece até que ele está falando para o nosso lado, né? O que houve, Lula? Uma outra notícia em seguida, e as notícias são do jornal Folha Destra, que eu estou lendo aqui. Para Barroso, há consenso global sobre necessidade de regular a internet. Consenso global. Acho que vai... Está aqui o ministro Luiz Barroso, a declaração foi dada, ele é muito chique, foi dada em Paris, onde ele participava de um evento da Unesco sobre fake news. Mas fica tranquilo que o negócio de globalismo não existe. Tá? Aí ele fala assim... O clero da ONU, né? Acho que vai se formando um consenso global de que é preciso regular as mídias. Quando surgiu a internet, havia uma certa ideia de que ela deveria ser livre, aberta e não regulada. Uma visão um pouco libertária, que infelizmente o tempo não confirmou a sua possibilidade. Eu queria que, Gerson, se você pudesse, abrisse falando sobre esse tema. Eu acompanhei a declaração do ministro Barroso e vi uma entrevista bem interessante, ele falando do tema, e ele é um homem muito inteligente, né? Se você deixar o ministro Barroso conversar e falar, ele realmente é muito convincente. Mas o fato é que esse tema coloca o Lula em uma posição política de bastante conflito com outros grupos. Eu vou explicar onde eu quero chegar. Esse tema desse debate do controle das mídias sociais e que está sendo travado hoje na Unesco, ele esposa uma outra iniciativa que também surgiu no âmbito da pandemia, que também veio a reboque de toda uma estratégia que já vem sendo feita, também dentro desses grupos que o Fernão mencionou, de pessoas que dominam e que são os grandes acionistas, os grupos financeiros por trás, seja dos canais de mídia jornalística, do mainstream jornalístico, seja também das grandes big techs que acabaram monopolizando as redes sociais. Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, Paulo e Fernão,
eu tinha um certo, aquele complexo rodriguiano, né, de vira-latas, né? Então a gente olhava aqui o grande desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos, da sociedade, etc., e a gente tem aquela tendência de fazer uma comparação. Quando eu estive no Haiti, nas 2 missões que eu passei lá, antes e depois do terremoto, eu via que o haitiano olhava o Brasil assim como o Brasil olhava os Estados Unidos. O gap tecnológico de sociedade é muito grande. Então, eu perdi completamente esse espírito, né? Ou esse complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues falava. Eu perdi porque eu hoje olho a sociedade americana e os processos que acontecem aqui e percebo que a defasagem, o delay, né, em relação ao Brasil é quase inexistente hoje, talvez por causa até da internet. Mas esse processo está acontecendo aqui nos Estados Unidos também. Esse debate acontece. Essa semana mesmo houve uma decisão da Suprema Corte aqui que começa a abrir a possibilidade para um debate que o Donald Trump ele abriu. Quando ele foi cerceado nas redes sociais, também com essa ideia de discurso de ódio, etc., inclusive ele foi banido do Twitter, ele usava muito o Twitter para se comunicar, inclusive para falar algumas das suas políticas públicas de antemão. Esse momento foi um momento em que aqui nos Estados Unidos se debateu o seguinte: as big techs, elas têm responsabilidade sobre o que elas estão veiculando, e elas argumentavam que não, elas não poderiam ser processadas como os canais de televisão, os jornais, porque os meios jornalísticos normais, eles têm as prerrogativas, mas também eles têm os deveres. Você pode processar um jornal por uma calúnia, uma difamação, pode pedir, inclusive, algum tipo de compensação por danos morais. Agora, as mídias sociais, as big techs, não tinham, porque elas alegavam que elas eram simplesmente veículos de transmissão de opinião de terceiros. Quando você começa a banir algumas pessoas e você faz o que o shadow ban, né, que é você diminuir a capacidade daquela pessoa propagar suas ideias e até mesmo cerceia suas ideias, retira algumas das suas manifestações do ar, você passa a editar aquilo que está indo ou está sendo veiculado, e a tese aqui nos Estados Unidos é que esses veículos devam responder por suas edições ou por sua censura que era feita. E esse assunto ele veio à tona bombasticamente quando o Elon Musk compra o Twitter e ele demite parte da diretoria, que agora está sendo questionada junto a comissões de inquérito no parlamento, o que seria a CPI aqui dos Estados Unidos. Então, esse é um assunto importante, interessante. Eu sei que o Fernão ele falou sobre inteligência artificial hoje, nas redes sociais também, e eu sei que o Paulo é um entusiasta desse assunto, mas realmente nós estamos no mesmo passo do que está sendo debatido hoje aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil. Primeiro, assim, é óbvio que a discussão a respeito do que deve, o que pode ou não ser dito, é isso que o Fernando falou, recapitulou de uma forma absolutamente brilhante, né? Não há ninguém que não queira calar os seus opositores, ninguém que tenha aspirações totalitárias que não queira calar os seus opositores, ou ideias que sejam contrárias àquelas que ele tem, né? O Felipe Neto aqui, a forma poder. Exato, a forma como o Felipe Neto age aqui chega a ser muito engraçada, porque ele fala assim, eles estão bravos e tentando silenciar todos que têm um pouco de razão. Ora, quem tentou... Tem uma outra frase dele aqui, olha. Usaram tática de guerra para me desacreditar e me silenciar. Mas nunca silenciaram. Nunca. Quem tentou silenciar? Foi você, Paulo. Foi você. Entendeu? Então, um cara que não tem o passaporte mais e que tem todas as mídias bloqueadas no Brasil, houve um troço desse do Felipe Neto. Me ameaçaram, mas nunca me bateram. Agora, todos nós que levamos a porrada... Exato, eu falo assim... Do lado dos bandidos. Você tá com seu passaporte, querido? Tô. Ah, tá com suas redes sociais? Tô. Quebraram o seu sigilo fiscal? Não. Bancário? Não. Pô, então você tá passando bem pra caramba. Você tem multa de 20 mil pra cada vez que você falar? Não. Então, pô, tu tá reclamando do quê, filho? Eles é que estão bravos tentando silenciar? Ou seja, mas é uma isso coisa... tudo só é possível porque você só tem 3 plataformas de mídia no mundo. Que era o meu ponto nessa história que eu ia chegar, que é o que chama você atenção. Só entra o Felipe Neto.
Os outros que são contra o Felipe Neto ou que têm argumentos contra o Felipe Neto são banidos. Mas é por isso que é muito... E é por isso que eu agradeço, inclusive, o fato de que nós estamos com uma audiência no YouTube quase idêntica já do Rumble. Então, para ver o tamanho do crescimento do Rumble e a velocidade de crescimento e como esse nicho de mercado de liberdade de expressão é incrível. Tem certas coisas que eu só falo dentro do meu Locals e para o meu público pagante fechado. Inclusive, vou fazer uma live com o Constantino na semana que vem, fechada, dentro do estúdio. Uma parte dela passa a ser reservada para o público. Então, isso é muito legal, o crescimento das plataformas. Mas uma outra mudança que a gente teve nessa história, que foi a compra do Elon Musk do Twitter, ele mostrou que há um outro componente, que não são só os bilionários ou trilionários. Há um conluio entre governos, e eu não diria nem governos, porque esse não é o termo correto para descrever essas pessoas que estão dentro do Deep State, esses burocratas não eleitos que mandam que tem um poder absolutamente imenso. Então nós passamos a descobrir, graças aos Twitter Files, que o Twitter talvez sequer fosse mais uma empresa de tecnologia. Empresa no sentido de que ela buscasse dar lucro. O Twitter era uma empresa... seletivas, né? Os que era uma empresa reis viraram barões e os que eram barões estão virando reis. Mas é a mesma coisa. Mas olha que coisa louca, Fernão. Assim, não era uma empresa tentando dar mais lucro. Você tinha um grupo de funcionários do Deep State organizando o que seria o discurso permitido dentro da sociedade americana. Então o Twitter passou a ser uma ferramenta de decisão do que é politicamente correto. Outro dia eu estava vendo o Konstantin Kisin, um cara que... É o sonho do Gramsci, Paulo. É o sonho do Gramsci. Só três redações para ocupar. Exato. E isso é operação psicológica. Isso é operação psicológica militar usada contra a sua própria população. Quer dizer, é um negócio, como você disse, que transcende até governos. Oi, tudo bem? Essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, a gente não vai parar. Obrigado.